De todos os debates que eu já vi, esse dos comediantes falando sobre o caso do Léo Lins, sem dúvida, foi o pior debate de todos. Foi uma gritaria generalizada, um debatedor surpresa por videochamada e o Vilela, que era pra ser o mediador, claramente tomando um partido. Mas o aspecto mais engraçado desse debate, na minha opinião, foram as comparações do Nil Agra. O Nil brilhou nesse debate, na minha humilde opinião. Isso não é um ataque pessoal a Nil Agra, nós somos colegas de profissão, a gente troca ideia sem problemas, mas os seus argumentos foram muito engraçados e eu vou zoar. O problema dessa lei são os artigos, é o artigo 20, o artigo 20A e o artigo 20C, que são esses artigos, nesse artigo, ele soma não só a injúria racial, ele equipara, coloca grupos minoritários, coloca comentários religiosos. Eu vou ler o artigo certinho pra vocês aqui, o 20C, que ele coloca tudo no mesmo balaio. Inclusive preconceito por procedência nacional. O que diz que, por exemplo, uma injúria racial é tão pesada quanto uma piada de gaúcho. Essa daqui foi uma comparação leve, para começar leve na escala Nil Agra de comparações. Só tem um pequeno detalhe, meu querido amigo Nil. Gaúcho não é nacionalidade. Eu sei que até alguns gaúchos estão lutando por essa independência aí para ser uma nação separada, mas por enquanto não deu em nada. Nacionalidade é boliviano, haitiano, então pode ficar tranquilo e continuar fazendo suas piadas de gaúcho, tá? Tem toda uma questão aí jurídica, legal, que é importante, que é o que baseia toda a questão do Léo, mas tem uma questão conceitual que quando a gente começa a aceitar... Bom, agora é a opinião do seu Creyson do Cacete Planeta. Eu não assisti Cacete Planeta na infância porque meus pais não deixavam assistir Globo. A família evangélica falava que Globo era do diabo, então eu não assisti Cacete Planeta. Vamos ver agora se eu me arrependo ou não de não ter assistido Cacete Planeta. Normal pra caramba o Estado, ou seja, seus funcionários, começar a confundir, decidir o que é injúria, o que é ação, porque a tal da liberdade de expressão é aquela coisa assim, você não pode gritar no cinema fogo, mas você pode ter opinião merda dizendo que eu quero que todos os cinemas peguem fogo, porque a opinião é diferente da ação. Porque é bonzinho, é bacana, concordo. A injúria racial é igual ao racismo. Mas aí quando cai no racismo reverso, aí já não é muito. Não me arrependo. Em menos de 1 minuto de fala já meteu um racismo reverso. Seu Creyson, pra começar você nem faz stand-up. Mas quando o racismo é de japonês com chinês, já não encaixa. Encaixa, porque aí sim é procedência nacional, diferente de gaúcho. Todos os critérios que você joga na mão da burocracia, dizer o que é engano, o que é crime. O que tem duração de pena eterna e o que não tem, o que está no tribunal imediato da opinião pública, o que está no tribunal legal. Eu acho que são muitas questões que são novas, para quem é novo, quanto mais para mim, que não sou. Então, assim, que eu acho que a gente tem que separar quando discute as coisas, porque a questão é assim, quando você chega hoje e joga a questão do Léo Lins, tem uma galera que é identitária, woke, que chama. Ih, falou woke, eu paro de ouvir na hora. Porque ele abrange e faz dessa lei em específico, não nesse caso do Léo específico, tá? Ela vira um instrumento pra possível perseguição de qualquer coisa. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem aqui, ó. Olha lá. Na interpretação dessa lei, o artigo 20C, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, ou seja, qualquer coisa, né? Que usualmente não dispensaria outros grupos por razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então, aqui você tem grupos minoritários, cor, etnia, religião ou procedência. Isso aqui, cara, isso aqui é basicamente tudo. Por exemplo, sabe o que é um grupo minoritário ideológico? Terraplanista, pô. Não, pô, mas você não... O cara que for preso por fazer piada de terraplanista vai virar uma lenda. Eu quero isso no meu currículo. Vou considerar uma conquista foda. Eu ia vender muito ingresso com essa publicidade. O cara que foi preso por terraplanistas. Venha ver a verdade que não querem que você descubra. A gente conseguiu, através de nichos, conquistar o nosso público ali. Então eu, por exemplo, sem querer, já tive um nicho anti-PT.
Sem querer é foda, hein, Rabin? Nossa, gente, sem querer criei um nicho aqui. Sem querer criei vários conteúdos que trouxeram uma plateia específica que eu não esperava. Que mistério, né, Rabin? Será que é porque você postava vários e vários vídeos consecutivos com o Bolsonaro no título e na thumb e nenhuma crítica era muito contundente ao Bolsonaro? Era sempre tipo, ele é um tiozão de churrasco, né? Ele fala umas besteiras, né? Ele é meio bobo, né, gente? Agora, uma vez que você começar a realmente taxar o Bolsonaro de miliciano, genocida, negacionista, fascista, aí você vai ver essa mesma plateia te chamar de militante lacrador. Mas a plateia não chegou lá sozinha, né? Se você pensar só em comédia de uma maneira meio abrangente, você deixa de pensar que a comédia tá vindo de algum lugar e tá agradando uma certa parcela da população. Imagina uma pessoa trans ouvindo uma piada sobre pessoa trans no stand-up brasileiro de 20 anos atrás. Hoje tem comediantes como, por exemplo, a Priscila com 2 L's, que é uma comediante de stand-up trans. Quando ela fala em primeira pessoa, a comunidade trans se sente representada por ela. Eu espero que vocês valorizem esse resumo que eu faço dos debates pra vocês, porque esse foi bem difícil de assistir mesmo. Só pra você ter uma ideia, o teor do debate em geral foi esse aqui, ó. Controlar. Não, mas é que tá. O dever do comediante é tirar o riso. Pera. Não. Ou ele não tem, ou ele tem que tentar. Os dois não dá, velho. Você tem Romero Brito, você tem Picasso, você tem Chaplin e você Exatamente. Sim, cara, mas é porque você... Nossa, dá até vontade de vender um alface, vender um repolho, abrir uma barraca de pastel, que aí já começa a feira. Se você evitar que uma pessoa entre no elevador porque ela é de outra cor, em São Paulo isso é passível de multa. Você vai ser processado numa multa, tá? É um ato de racismo. É multa, passível de multa, tá? Lei Municipal de São Paulo. Se você fizer uma piada sobre não deixar uma pessoa preta entrar no elevador, você toma de 2 a 5 anos de cadeia. Como é que você chegou nessa conclusão, Nil? Falando da idade, que é o que o governo, pela nossa Constituição, pode fazer com conteúdo de peças. Colocar a classificação indicativa. É só isso que a nossa Constituição permite fazer pra peça. Foi colocado no começo do vídeo, tem um aviso de que as piadas são pesadas, tem o começo do show que coloca o contexto inteiro daquelas piadas, o show inteiro, termina o show, antes de começar a dar o play, você tinha que colocar o que é maior de 18, tá ligado? Se você tivesse num cadastro infantil, não rodava o vídeo. Tá público, Nil. Tá público pra maior de 18 anos. Tá, que nem o meu canal é maior de 18 anos. Tá. Se falar, e se meus filhos assistir? Problema seu que deixou seu filho assistir. Mas é que mesmo que tenha indicação etária, tem conteúdo que o YouTube não suporta por ser muito explícito. Vou contar uma história da minha adolescência. Antes de descobrir a existência de sites pornô, eu ali com uns 12, 13 anos tentava procurar pornografia no YouTube. Mas sempre acontecia a mesma coisa. A mulher começava a tirar a roupa e aí quando eu ia mostrar uma teta, o vídeo acabava. Porque o YouTube até permite certo tipo de pornografia leve, sugestiva, mas se você posta uma imagem da sua rola, isso vai ser censurado. É capaz que esse vídeo aqui seja censurado só por eu ter falado pornografia e rola. Mas aí você poderia argumentar, ué, YouTube, mas é apenas uma imagem da minha rola? Eu não estou encostando a minha rola em ninguém. E aí o YouTube vai dizer, pô, mas é que tem uns menor de idade que assiste, né? Aí os menor de idade pode acabar vendo essa imagem. Aí você diz, ué, problema é seu que deixou seu filho ver. Se pra vocês é de boa, o nazista vê o que você fala e fala, caralho, foda, eu não quero. Se pra vocês é normal, Santinelli, vê só. Não quero. É só isso que eu tô falando. Eu já fui puteiro, eu não sou uma quenga por causa disso. Essa daí eu sinceramente não entendi. É muito curioso, o cara que é câncer que é odiado pelos prefeitos do Brasil porque ele chega lá e fala mal dos prefeitos. Todos os prefeitos do Brasil odeiam o cara. Aí esse cara tá pra ser preso e fala, tem que se fuder, branco. Não, caralho, não dá pra ver não que os caras tão querendo botar o cara em cana porque ele fala mal dos outros, porra. O Léo Lins não está sendo condenado porque fala mal de prefeitos. Eu desafio qualquer pessoa a citar uma piada que o Léo Lins fez com um prefeito. Ninguém lembra, sabe por quê? Porque ninguém se importa. A gente sabe que ele faz isso só pra divulgar o show. Pro Léo Lins é uma grande conquista essa condenação aí. Que ele vai ficar se fazendo de vítima até o final da vida. Mas você tá falando, mas e o cara vai ver essa piada do Léo, ele vai reproduzir aquele comportamento. Eu iria mais longe ainda. Diria que a piada do Léo Lins sobre a escravidão é o tipo de comentário que as pessoas negras escutam de racistas no dia a dia, sem ser num tom de piada. Então não só o Léo Lins influencia pessoas, como ele também está sendo influenciado por ideias que ele ouviu durante
durante a vida dele. Todo mundo é influenciado por ideologias. Nem todas a gente percebe que a gente está sendo influenciado por elas. Se o comediante escolher se manter numa postura conservadora, ele tem esse direito. Mas se ele quiser postar conteúdo sensível no YouTube, isso vai ter consequência. E o Léo Lins sabe disso. Nada negativo poderia ser mostrado dentro de arte. Por exemplo, inclusive o jogo GTA. Isso me traz um trauma específico, porque quando eu era adolescente, o meu pai quebrou o CD de GTA que eu tinha. Tinha um jogo de Play 2 e aí no GTA... Eu não me orgulho disso hoje, mas eu costumava fazer programas com prostitutas e aí eu espancava elas pra eu pegar o dinheiro de volta. E, enfim, eu espancava a senhora de idade na rua pra roubar o dinheiro dela. Aí depois eu fui descobrir que tinha um código que dava pra fazer e ganhar dinheiro instantaneamente. E aí eu não precisava ficar espancando as pessoas até a morte pra roubar dinheiro delas. Mas até eu descobrir isso, um dia meu pai me viu batendo no meu irmão. Ele falou, ah é? Aí ele foi lá e quebrou o jogo de GTA que eu tinha. Foi até um pouco engraçado que ele tentava quebrar, mas CD é difícil de quebrar. E ele ficava, peraí que agora... Você vai... Peraí que tá quase... Você vai ver só, peraí. Mas tem um pequeno detalhe, Nil. Você tem que comprar o jogo de GTA. Ele não está aberto na íntegra no YouTube como estava o show do Léo Lins. Deixa eu dar um exemplo claro, direto e histórico, tá? Você lembra do massacre de Columbine? Todo mundo lembra aqui, né? Todo mundo ouviu falar sobre... Esse moleque, quando foram na casa desse moleque, ele tinha as cartas dele, os bagulho, e ele era cheio de pôster do Slipknot na porra da casa dele. Isso foi uma das coisas que estourou o Slipknot. Bacana, Nil, mas o que isso tem a ver com racismo? Deixa eu dar um exemplo. Calma. Eu. Quando eu parei de jogar basquete, eu tinha uma lesão que eu fiquei 4 meses em casa com a perna pra cima de cadeira de roda, sem saber que eu ia voltar a jogar. Eu tava em depressão e eu tava com os fios no pé. E o médico falou, pra você voltar a sentir o seu pé em 6, 7 dias. Se não estiver sentindo, você vai começar... É um problema. Então, tinha um amigo meu, o André, que ia na minha casa todo dia. E eu tava em depressão, fudido. E ele perguntava, e aí, tá sentindo o pé? Eu falava, não. A gente chorava junto, fumava o cigarro e ia embora. Segundo dia, tá sentindo o pé? Não. Chorava junto, fumava o cigarro e ia embora. Lá pra porra do 10º dia, ele já encheu o saco, falou, tá sentindo o pé? Eu falei, não. Ele falou, enfia no cu então. E foi a primeira risada que eu dei em 10 dias. De acordo com o governo brasileiro, isso pra mim não é cura. Meu amigo devia estar na cadeia. Não. Como é que você chega nessas conclusões, Nil? Pelo amor de Deus. Eu não sei, mano. Eu não sei como é que tem criatividade pra chegar nisso aí, mano. Você sabe o que é uma... Calma, você sabe o que é uma minoria que pode, de verdade... Eu vou dar um exemplo, tá? Calvo. Chega. Eu não aguento mais. Pra mim já deu. Calma, Nil, calma. Não é a primeira vez do Léo Lins, e nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava. Eu vou ficar por aqui. Gostaria de pedir humildemente que você doasse pra esse canal pra eu manter os conteúdos. A ajuda de vocês é o que me permite separar um tempo da minha semana pra fazer esses vídeos. Aliás, eu queria mandar um salve pros seguintes seguidores que foram os que contribuíram na última semana. Euler da Silva, que sempre contribui. Tamo junto, Euler. Você apoia muito esse canal. Eric Camilo, Erlon Souza, Tunai Mota, tamo junto, Tunai, você fez a maior contribuição, ajudou demais nesse canal. William Arboleia, Camila Jordani e Jaqueline Martins. Então, se você quiser contribuir financeiramente para esse trabalho, para eu não morrer de fome, visto que eu não sou milionário como o Léo Lins, a chave Pix tá aqui embaixo. Se você não tiver como contribuir financeiramente, um like e um comentário já ajuda. Se você chegou até aqui, deixa um comentário escrito: Calvo é minoria. Tamo junto.